Olá pessoal, olá povo de Deus, desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, abençoando os seus projetos, que desde já a bênção do Senhor venha a ser derramada sobre a sua vida. Nessa tarde nós estaremos meditando na palavra do Senhor, que está lá em Lucas, no capítulo de número 4, Esta palavra é uma palavra maravilhosa, né? Fala sobre a tentação de Jesus. Amém? A Bíblia diz, queridos, que Jesus ele foi tentado. Se Jesus foi tentado, por que que nós também não podemos ser, né? Se Jesus, que foi o Cristo maravilhoso, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, se ele, Satanás o perseguiu e o tentou, né? Afrontou de toda maneira, imagina nós, meus amados. Nós também seremos tentados, né? E eu quero estar meditando neste momento a palavra do Senhor, que está lá em Mateus, no capítulo 4. Nós estaremos lendo alguns versículos e nós estaremos meditando neste exato momento sobre o tema Vencendo as Tentações. Vencendo as Tentações. Amém? Lucas capítulo 4, versículo de número 3 diz assim, versículo 2 diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? E aí a Bíblia diz no versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? O versículo de número 8 diz assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorás. Amém? Queridos, diante desta palavra maravilhosa, eu pude meditar ontem à noite, enquanto eu estava estudando esta palavra, eu pude meditar sobre 3 palavras poderosas que nós podemos entender que o diabo ele afrontou a pessoa de Jesus Cristo. O diabo tentou Jesus com 3 desejos. 3 desejos que o diabo apresentou para Jesus. Olha, presta bem atenção. O primeiro desejo que o diabo afrontou a Cristo foi sobre a comida. O segundo desejo foi sobre o poder. O terceiro desejo foi sobre a fama. Se nós observarmos esta palavra, nós entendemos que quando Jesus ele estava jejuando, a Bíblia diz que tendo Jesus acabado de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E a Bíblia diz que quando Jesus sentia fome, Satanás levou, o Espírito arrebatou Cristo até o deserto, e lá neste deserto, Satanás se apresenta diante de Jesus, e aí começa a apresentar ali para Jesus algumas coisas, que é o que nós falamos aqui. A primeira, quando Jesus estava com fome, Satanás sabia que era um momento da fraqueza de Jesus. Satanás sabia que era um dos pontos fracos que Jesus tinha, que era naquele exato momento a fome, porque a Bíblia diz que ele teve fome. Então, quando o ser humano tem fome, automaticamente, o que nós queremos fazer? Saciar a nossa fome. Aí Satanás se apresenta diante de Jesus e fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí a Bíblia diz, querido, que Jesus estava com fome, mas Jesus não foi tentado por essa afronta de Satanás. Jesus falou, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás perdeu mais uma batalha. Satanás não desistiu. Aí a Bíblia diz que Satanás chega para diante de Jesus e fala, olha, se tu és o Filho de Deus, né, transporta desse monte, cai e pula desse monte, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Se nós observar, Satanás ele usou a Escritura, pedindo para que Jesus pudesse cair daquele monte abaixo, porque estava escrito que os anjos dariam ordem ao teu respeito. Aí Satanás usa a palavra de Deus, a verdade, para afrontar Jesus. Aí Jesus fala assim, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Vai de reto, Satanás.
Só que antes de Jesus falar isso para Satanás, Satanás também ele chega para diante de Jesus e apresenta os poderes, a glória que ele tinha naquele mundo. Aí Jesus falou que ele não poderia se prostrar diante de ninguém, somente diante do Deus de Israel. Porque Satanás chega para Jesus e fala: olha, se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Então Satanás queria ser adorado por Cristo para poder alcançar o poder. Que poder é esse? Se nós analisarmos, esse poder que Satanás apresenta para Jesus era um poder financeiro. A Bíblia diz que quando ele apresenta para Jesus o pão, era o pão que Jesus precisava se alimentar para matar a sua fome. Aí depois ele vai e apresenta o poder, né? Se prostrado me adorares, te darei todo este reino. E apresentou ali para Jesus várias maravilhas, né? E aí Jesus falou: olha, está escrito que somente a Deus nós devemos adorar. E aí Satanás perdeu também mais uma batalha, porque com Cristo, Satanás pode se levantar de toda maneira, mas ele vai ser sempre derrotado. Amém? E aí o terceiro é a fama. A Bíblia diz, amado, que Satanás queria apresentar para Jesus todo o reino, né? Toda a fama, né? Se nós analisarmos no livro de Lucas, nós vemos Satanás apresentando tudo isso para Jesus. Mas o que eu aprendo com isso? Eu deixei até escrito aqui, ó. Ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalhar. Satanás queria que Jesus tivesse pão, mas ele não queria, mas sem Jesus trabalhar. Então tem alguma coisa errada. Adquirir o pão sem o suor não vai agradar ao Senhor. Adquirir o pão sem o esforço não vai agradar ao Senhor. Ele queria também dar reino para Jesus sem Jesus ter um esforço, né? Ele apresentou para Jesus um reino e Jesus, como que poderia ter esse reino sem se esforçar? Para ter reino, tem que haver um esforço, tem que haver uma dedicação. Para você galgar uma posição que você quer alcançar, tem que haver uma disposição da sua parte, né? Então, e o sucesso sem ser realizado, né? Ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realização, né? Ele apresentou essas três coisas para Jesus. Apresentou o pão, apresentou o reino e apresentou o sucesso. Queridos, se você quiser ter sucesso na sua caminhada, não queira apagar o brilho de ninguém. A minha estrela pode brilhar e a sua também pode brilhar, porque o campo ele é grande. Mas nunca queira conseguir nada, nunca queira o sucesso atropelando ou atrapalhando a vida de alguém. Satanás apresentou para Jesus sucesso, mas como que Jesus poderia ter sucesso sem realização? Precisava de ter realização para que o sucesso chegasse diante dele. Então o que eu aprendo com isso? Quando você vê alguém usufruindo de pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista, você já pode saber que por trás de tudo isso tem a mão de Satanás. Querido, por trás de tudo isso, por trás de poder, por trás de fama, por trás de reino, sem sucesso, né, sem esforço, pode saber que a mão do inimigo está colocada aí no meio. Então conquiste sem a presença de Satanás. Confie no Deus que você serve e você vai chegar lá sem atropelar ninguém. Amém? Não queira conseguir sucesso destruindo a vida do seu próximo, que você não vai chegar a lugar nenhum. Não queira pão para tirar da boca dos outros, porque também você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Quando você vê alguém usufruindo de pão sem trabalho e poder sem suor, quantas pessoas, meus amados, adquirem poder sem suor, sem esforço, sem dedicação e começa a adquirir poderes? Existem vários tipos de poderes, existe poder financeiro, poder espiritual, poder material, existem vários tipos de poder. Faltar-me-ia tempo aqui de falar sobre esses poderes, mas os poderes que nós encontramos nos últimos dias que as pessoas nos apresentam é mais poder financeiro. Jesus ele deixou escrito numa certa palavra: eis que eu vos dou poder
para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e danos nenhum vos fará. Esse poder que Jesus está nos apresentando é um poder espiritual. Eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. No livro de Apocalipse, a Bíblia nos mostra como a antiga serpente, que significa Satanás. Então, para você ter poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, não é um poder financeiro, tem que ser um poder espiritual. Queridos, uma coisa eu aprendo também: se você quiser conhecer o ser humano de verdade, dê poder financeiro para ele, porque através do poder financeiro, ele vai mostrar quem ele é de verdade. Tem pessoas que por causa de fama, que por causa de poder, começam a atropelar os outros, começam a derrubar os outros, né? Para conquistar a fama e o poder de qualquer maneira. Não corra atrás da fama, não corra atrás do poder, porque o poder Deus já te deu. Mas aquelas pessoas que querem conquistar de qualquer maneira e começam a conquistar destruindo os outros, ele não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Quer conhecer alguém? Dê poder para ele e você vai ver quem é essa pessoa de verdade, né? Eu prefiro ficar na dependência de Deus. Eu prefiro ficar na posição do Senhor. Eu prefiro agradar a Deus sem poder financeiro, sem fama, mas eu agradar ao Senhor de que ter uma fama, ser conhecido nos outdoors, né? Ser conhecido nas vitrines, mas depois não agradar a Deus, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Espere a fama que vem da parte de Deus e você vai conquistar a sua vitória. Em Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, as bênçãos do Senhor te seguirá sobre todas as nações da terra. Amém? Fique na posição do Senhor. Espere em Deus e a oportunidade certa vai chegar. Amém? Queridos, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Guarde esta palavra na tábua do seu coração, para que você não venha pecar contra Deus. Amém? Deus o abençoa. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.